Saúdo a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz esteja conosco. Amém. Estou aqui, meu nome, chamo-me José Felipe Cumbi, servo da Igreja Evangélica Fruto dos Lavradores em Cristo de Moçambique. Dar graças por esse dia de hoje, por eu estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, a palavra que vai servir como remédio, a palavra que vai servir como caminho para todos aqueles que nesse preciso momento vão me escutando. Trago aqui um tema muito especial, um tema que diz como reter a tua libertação. Nós entendemos muito bem que a libertação é a pessoa que estava sendo possuído pelos demônios, é a pessoa que estava nos seus caminhos errados e por ouvir a mensagem do Senhor, por ouvir a palavra do Deus, a chamada de Jesus Cristo que fez no Mateus 11, então ele abandona todos aqueles caminhos e volta a servir a Deus. Aleluia. Amém. Mas estando na casa do Senhor, a mesma pessoa, por estar e sentir-se mais confortado na casa do Senhor, ele pode esquecer e o diabo voltar a lhe aproveitar. Então, estamos aqui para partilhar mais uma vez essa palavra, para descobrirmos como e devemos fazer para reter a libertação. Sabemos muito bem que o diabo é um inimigo antigo, um inimigo que está sempre, em todo momento, por longa data e milhares de anos a enganar pessoas na salvação. Podemos ler isso, a palavra de Deus no Evangelho, podemos ler no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, ouvirmos o que o apóstolo Paulo nos alerta, o que o apóstolo Paulo tem dito para com esse inimigo, que é o inimigo de toda a humanidade, o inimigo de Deus. A palavra de Deus, no Efésios 6, 11, assim diz: reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amada igreja, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que tomar em consideração que o Satanás, o inimigo de toda a humanidade, o inimigo de Deus, ele existe e é inimigo de longa data. E está a todo momento a atropelar os planos, os projetos que o Deus traçou com o homem. Nesse caso, o apóstolo Paulo nos alerta. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos revestir de todas as armaduras que nelas possamos vencer, nós possamos controlar a nossa libertação do diabo. Porque se nós relaxarmos, se nós sentirmos salvo e depois não se entregar na luta, não se entregar em defesa, o diabo vai nos roubar a nossa libertação. Aleluia. Amém. Temos que revestir as armaduras de Deus. As armaduras que o Deus nos deu, para que nós consigamos vencer todas as manobras, todas as ciladas do diabo. Porque o diabo está dia após dia a criar mecanismos, a criar os caminhos para desviar o homem do caminho certo. Então, se nós estarmos relaxados, se nós sentirmos libertos e não estarmos
todo momento a se defender, então o diabo vai nos roubar a nossa libertação. Aleluia. Ele é o maior inimigo de Deus, que tem muita experiência em enganar a humanidade. O Satanás. Satanás tem muitas experiências, tem muitas manobras, tem muitas formas de fazer desviar o homem do caminho certo, de fazer tirar o homem da sua fé, tirar o homem da sua libertação e depois ele lhe levar ao inferno. Aleluia. Por isso, amados, temos que viver, temos que todo momento estarmos firmes, estarmos revestidos das armaduras de Deus, as armaduras que vão nos ajudar, as armaduras que vão criar a vedação, as armaduras que vão criar o muro que o Deus nos dá. Porque sem esse muro, o inimigo vai nos destruir. Lembremos muito bem que o Deus fez o Adão e Eva. Quando fez o Adão e Eva, ele fez-os perfeitamente bem, sem defeito nenhum. E ele levou o Adão, foi pôr no jardim feito pelas mãos de Deus. No jardim onde o ambiente era pacífico, o ambiente era perfeito. E o Adão e Eva viviam num ambiente suficiente, num ambiente agradável. Mas, como já venho dito, o Satanás é um inimigo com muitas experiências, com muitas manobras. Ele entrou no jardim do Éden. Ele desviou o homem do caminho que o Deus lhe deu. Ele tirou o homem da fé que tinha, das promessas que o Deus tinha com ele. Então, o Satanás lhe desviou. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele nos diz, irmãos, temos que estar todo momento revestidos por toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as armaduras do diabo. Aleluia. O diabo tem as suas armaduras. Quando Deus também tem as armaduras que está nos dar para nós podermos se defender. O diabo também tem as suas armaduras que ele cria para com o homem. O diabo pode trazer coisas agradáveis, coisas preciosas. Pode te trazer uma riqueza, de modo que uma pessoa salva já não consegue mais ter tempo de ir ao culto, não consegue mais dar o espaço a Deus. Ele todo momento está a ser consumido pela riqueza, está a ser consumido pelos bens materiais que ele tem. Amados, temos que abrir os olhos. Eu não estou aqui para dizer que a prosperidade é uma coisa errada. Não estou aqui para dizer que quem tem os bens materiais é porque ele é possuído pelos demônios. O que eu quero te dizer, irmão, é que o diabo tem escondido em várias coisas. Ele tem muitas armaduras, tem muitos caminhos capazes de desviar o homem no seu caminho certo. Temos visto em alguns momentos, nas festas, muitas pessoas bem vestidas, são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que foram salvas, são pessoas que foram libertas dos caminhos errados. Outras pessoas vinham consumir o álcool, outras pessoas vinham consumir cigarros, outras pessoas não se cansavam de prostituir. Mas quando estão nas festas, até ele disse, olha lá, toma lá um cálice só hoje, para poder se conversar com os seus amigos. Porque se você não estar agitado, se você não estar um pouco tocado, você vai estar envergonhado, você vai estar isolado dos seus amigos. Essas são manobras do diabo. Essas são manobras do Satanás, que está a tentar investir dia após dia para desviar as almas salvas, as almas curadas para o caminho do inferno. O apóstolo Paulo nos alerta muito nisso. Amados, revistem-se das armaduras,
revistem-se das defesas que o Deus nos deu, para o amor de Deus, a vedação de Deus que tem feito por nós, manter por todo momento, manter para sempre. Porque assim é que podemos se salvar. Se isso não acontecer, é que nós vamos no inferno. Aleluia. O Deus nos ama. O Deus amou o mundo de tal maneira que até mandou seu Filho para vir morrer por nós, para que todos aqueles que o aceitam sejam salvos. Todos aqueles que o aceitam sejam libertos. Mas dentro da libertação em que nós estivermos, dentro da salvação que nós estivermos, se nós dormirmos, se nós se sentirmos já salvos, não tomar mais a oração e não tomar mais a armadura de Deus, o Satanás ainda é possível nos desviar. Ainda é possível de nos tirar da salvação para o inferno. Isso podemos ver no aviso que Jesus nos deu. No Mateus, podemos abrir os nossos livros. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Podemos ver isso nos nossos livros, Mateus capítulo 12, que possamos ler o versículo 43 até 45. Mateus capítulo 12, versículo 43 até 45. Assim se lê a palavra. Enquanto o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitando ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Essa é a palavra de Deus. Aqui apanhamos um aviso que o Jesus Cristo deixa comigo, deixa contigo, irmão aí, deixa com todos aqueles que estão nos ouvindo nesse preciso momento. Estamos a falar de um certo homem que esse já tinha alcançado a libertação, tinha conseguido a libertação no meio de trombetas dos demônios que ele estava a lhe consumir dia após dia. Então, ele aceitou a palavra de Deus, ele se entregou à palavra de Deus, o Jesus lhe curou, o Jesus lhe tirou dessas maldades que estava a lhe possuir. Então, ele se sentiu-se salvo. O que aconteceu com esse homem? Depois de ele se sentir salvo, depois de ele se sentir liberto dos caminhos errados, dos demônios que estavam a lhe possuir, ele relaxou. Ele relaxou. Já não quis mais orar, não quis mais se entregar na palavra, não quis mais seguir Jesus. A palavra de Deus aqui nos diz muito bem. O espírito imundo sai da pessoa, vagueia em lugares secos, no deserto, procurando um sítio para descansar. Esse diabo que foi tirado nesse homem pretendeu sair, ir no deserto, vagueando a procurar do sítio de repouso, e por não ter achado o sítio de repouso, o diabo pensou voltar na sua antiga casa. Aleluia! Pensou voltar, ocupar na sua antiga casa, de onde ele estava a sair. E quando chega, apanha a casa está limpa. Apanha a casa está bonita.
está varrida numa boa. Então, o que faz esse diabo? Sabendo a força que ele lhe fez sair daqui, viu que ele se manter aqui sozinho, é capaz daquela força voltar a lhe destruir de novo. Deixe-me chamar os meus amigos que estavam comigo no deserto. E lá estava a conviver com 7 demônios mais pesados que ele. Então pega aqueles demônios e volta com ele. Quando chega, já começam a montar postos. Começam a criar bases. Começam a criar uma base que nem, de qualquer das maneiras você nem possa destruir. Aleluia. O homem descobre que já está de novo roubado a sua libertação. Procura os caminhos. Procura os caminhos. Quando os caminhos não acham, a casa ficou vazia. Por quê? A casa estar vazia é porque você adormeceu-se. Você, quando se sentiu salvo, já viu que não importava mais de ir à igreja, não importava mais de invocar o nome de Deus, não importava mais de caminhar junto com Jesus. Você viu que era importante viver assim como está. Você viu que era importante se ocupar da sua riqueza, de se ocupar dos seus bens materiais, esquecendo de defender a sua libertação. Aleluia. Aleluia. Amados, temos que proteger isso. Nós temos que fazer a forma, criando todos os meios possíveis, usando as armaduras de Deus para reter a nossa libertação. A palavra de Deus é que nos diz, o último estado desse homem há de ser pior do que o do princípio, do que da primeira vez. Qual será o pior do estado dessa pessoa? É que se você conhece a verdade e você não viver a verdade, você conhece a verdade, você abandonar a verdade, fica a saber, irmão, que no dia da sua saída, quando Deus vem levar a sua igreja, você vai no lago de fogo. Aleluia. Você vai no lago de fogo. Porque você conhece a verdade e você não quis viver a verdade. Quis viver os bens materiais, quis viver as ocupações que você tinha por aí, essas ocupações que não te levam a nenhuma salvação, não te levam a nenhuma vida inteira. Você foi liberto, mas você não conseguiu agarrar essa libertação. Aleluia. Amada igreja, meu irmão, minha irmã ali que está me ouvindo, é momento agora de nós mantermos firmes, usando as armaduras que o Deus nos deu, para manter a nossa libertação, para manter a nossa fé, para que a nossa salvação não se senta perdida, não seja perdida a nossa salvação. O Deus mandou seu Filho único para vir salvar o homem, para vir salvar o homem do mundo, das coisas pecaminosas, das malidades que se vive aqui no mundo. Ele disse, meus filhinhos, se sintam vencedores. Aleluia. Amados, temos que gostar disso. Temos que estar preparados disso. Temos que estar, cada um de nós, abraçar Jesus. Cada um de nós estar vivendo em orações. Cada um de nós não abandonar o caminho, que é a vida. Porque se você abandonar o caminho, a vida já não vai ter mais. Você está morto. Se você abandonar Jesus, se você abandonar o seu estado, é a morte interna. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que essa palavra, amados, seja uma palavra que te convida a você a todo momento estar abraçado a Jesus. Uma palavra que todo momento te leva a você se juntar. Você caminhar juntamente com Jesus. Se você se juntar com Jesus, caminhar com Jesus todo momento, você não vai se sentir perder. É verdade que o seu tempo aqui na terra, você estará mais ocupado em Jesus. E os seus amigos vão te precisar, não vão te achar. E os seus bens materiais lá, algumas coisas vão se perder. Mas fica a saber que quanto mais você perde algumas coisas por causa da palavra de Deus, as suas coisas vai apanhar. Aleluia. Recebe essa palavra, meu amado, minha amada, que essa palavra te cura. Essa palavra te vivifica. Te faz você voltar no caminho da sua salvação. Para manter a sua libertação, você
é que deve decidir. Agradeço a Deus por nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vou orar.